Hoje nós vamos abordar o tema o sacerdócio feminino. O sacerdócio feminino. Queridos, nós temos visto que no decorrer dos séculos e também nesses últimos tempos, muitas igrejas rejeitam o sacerdócio feminino. Mas o interessante é que essa rejeição ela é parcial, só que as pessoas entendem que ela é completa. Por exemplo, não permitem que a mulher seja pastora ou diaconisa, enfim. No entanto, permitem que elas louvem na frente. Permitem que elas sejam missionárias. Permitem que as mulheres possam fazer a obra, desde que não seja dentro da igreja. São situações que não são muito compreensíveis para nós. Haja vista que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor nos trata de uma forma igual. O Senhor não nos valoriza pelo fato de sermos masculinos e ou feminino. O Senhor nos valoriza porque somos almas, ser vivente. E Jesus Cristo morreu tanto pela mulher quanto para o homem. E nós vemos que o amor do Senhor se manifesta de uma forma igual para ambos os sexos. O chamado do Senhor é semelhante para você, mulher, e também para nós. Quando o Eterno diz que precisamos viver em santidade, isto é para vocês, mulheres, e para nós, homens. O Senhor não faz separação em relação a isso. O Senhor não faz separação em relação ao sexo. Quando Ele afirma que somos sacerdócio eleito, Ele não está se referindo a sexo, mas sim ao ser humano. Olhando por esse aspecto, amados, nós vemos que o cuidado de Deus é tão grande para com o ser humano, não levando em conta o sexo, mas sim o ser humano em si. Deus nos ama porque somos humanos. Ele morreu por nós. É claro que nós encontramos hoje no meio da igreja, em diversas igrejas, essas separações, essas divisões, e até citam a palavra de Deus. Ah, mas na Bíblia não tem pastora. Na Bíblia não tem pastora. Realmente não tem a palavra pastora. Mas há uma série de mulheres que desenvolvia a mesma coisa. Até porque, quando a Bíblia fala de pastor, não é essa conotação de pastores que nós temos hoje. É diferente. Naqueles dias, a pessoa que era pastor era aquele que estava à frente de um rebanho, mas não era uma igreja como nós as conhecemos hoje. Não existia a igreja batista, a igreja Missão Vivos, a igreja Assembleia de Deus, existia a igreja do Senhor. É diferente todas essas questões. E podemos ver ainda, irmãos, que usos e costumes, práticas, mitos, estão sempre dentro das igrejas. Quando nós olhamos, por exemplo, para algumas, eu deveria estar aqui de terno e gravata, e algumas ainda exigem que tenha o colete. Se não for dessa forma, não está apto a pregar. Outras dizem que se a mulher cortar o cabelo, não herdará o reino dos céus. E são eliminadas do rol de membros da igreja. Mas onde foi que encontraram isso? A parte da roupa realmente não existe na Bíblia. Isso aí não existe, até porque naqueles tempos as roupas eram túnicas, ou seja, todos vestiam-se de forma semelhantes, inclusive as mulheres. Com relação ao cabelo, nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito disso. No entanto, nós temos que ver o meio. Naqueles dias, querido, vale ressaltar que a mulher era uma espécie de ser humano de segunda. Em Israel ela era valorizada, mas quando Paulo pregou, ele pregava aos pagãos. É preciso entender isso. Ele pregava aos pagãos. Ele não estava pregando para o povo de Israel. As suas cartas não foram escritas para o povo de Israel. As suas cartas foram escritas para o povo de Corinto, de Éfeso, de Roma, e vai por aí. Eram cidades pagãs, cidades que estavam conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus. E nessas cidades haviam costumes que, se as pessoas que estavam chegando para o Evangelho praticassem,
fazia que elas fossem vistas de forma semelhantes àqueles. E por isso, irmãos, há algumas advertências do apóstolo Paulo que não se aplicam à nossa realidade de hoje. Não se aplica. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que a mulher deve calar-se no templo, deve fechar a boca, quando nós lemos na Bíblia que a mulher deve calar-se no templo, deve fechar a boca, a igreja hoje já estaria errada, só em deixar a mulher cantar na frente. Se ela devia se calar no templo, por que canta? Ou ser presidente de órgãos internos. Calar é fechar a boca, é não ter vez. É nesse aspecto. Mas por que o apóstolo Paulo fez essa recomendação tão dura, tão complicada? Para que nós possamos compreender, irmãos, primeiro é preciso ver a sociedade daquela época. Se vocês olharem, por exemplo, o Oriente Médio, alguns países do Oriente Médio, vocês vão descobrir que a mulher naqueles países não tem valor nenhum. De certa forma são objetos. Alguns países a mulher não pode mostrar nem o rosto. Tem que vestir aquele roupão varrendo o chão. Não pode mostrar o seu corpo. Em outros países a mulher não pode dirigir. A mulher não pode participar de reuniões masculinas. A mulher não tem voz. Agora veja isto, há 2000 anos atrás. Muito mais sério era, com certeza. Hoje, com essa disseminação da informação, ainda é desse jeito. Imagine 2000 anos atrás, quando não tinha essa disseminação e tinha que obedecer àquilo que era imposto. Agora, irmãos, analisemos por outro aspecto. Como é que um pagão ia valorizar o evangelho se levantasse uma mulher para pregá-lo? Como? Como eles iam dar valor ao evangelho se visse à frente mulheres? Certamente eles não acreditariam, não aceitariam, não participariam das reuniões. São situações que nós precisamos conhecer na palavra para entender o porquê de algumas atitudes dos apóstolos e também dos profetas. Precisamos conhecer, irmãos, não apenas a letra, mas um pouco mais. Temos que entender a cultura, entender que a Bíblia não foi escrita para nós ocidentais, mas foi escrita para uma sociedade oriental, totalmente, mas totalmente diferente. Eis o porquê que algumas situações não cabiam quando referia-se à mulher. E o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, e no desejo de levar a palavra a todos, para que o maior número de pessoas pudesse valorizar a palavra de Cristo Jesus, certamente movido pelo Espírito Santo, ele orientou para que as mulheres ficassem caladas, e que não fossem levantadas mulheres dentro das reuniões, das congregações, dos lares, onde reuniam-se aqueles que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente ali no Antigo Testamento, nós vamos descobrir que a mulher em Israel, ela era valorizada. Ela tinha seu lugar na obra. Não era uma mulher secundária, mas era uma mulher atuante. E nós vamos ver que muitas dessas mulheres, ali no passado, elas foram usadas poderosamente pelo Senhor. E vemos, amados, que havia diaconisas, havia também evangelistas, profetisas, pregadoras, obreiras, e vai por aí. Existiam mulheres que eram levantadas para fazer a obra, para levar a palavra de Deus e até para advertir as nações, advertir as pessoas. Mas isso dentro do contexto de Israel. Dentro do contexto de Israel. Amém? Mas nós vivemos debaixo da nova aliança. Nós fomos chamados pelo Senhor para servi-lo. Servi-lo com totalidade do nosso coração. E nós precisamos entender, mulheres, que vocês, o Senhor quer usá-las na obra. O Senhor quer levantá-las. O Senhor quer colocá-las de pé, enchê-las com seu espírito, para que vocês possam ser mulheres valorosas na obra. Que trabalhem, que ministrem, que ensinem. E nós não podemos, irmãos, nos deter
por aqueles que acham que não é por aí e que ainda acham que a mulher é um objeto de segunda ou um ser de segunda dentro da igreja. É preciso muito cuidado, queridos. Nós não podemos apenas olhar, não existe a palavra pastora. Sim, não existe. Ponto final, não pode. O apóstolo Paulo diz que a mulher não pode falar na igreja. O apóstolo diz que a mulher não pode falar na igreja. Ponto final, não pode. Então vamos calar todas as mulheres, inclusive as nossas cantoras, as nossas missionárias, as nossas dirigentes de classe de escola bíblica dominical, as nossas diretoras de sociedades internas da igreja. Vamos colocar uma mordaça e vamos calá-las. A palavra tem que ser observada, já que, literalmente, nesse aspecto. Desta forma. Amém? Mas quando nós vamos ler a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós vamos ver que não é bem desta forma que o Senhor quer que seja hoje dentro das nossas igrejas. Até porque, quando nós olhamos para a igreja atual, algumas igrejas que são fiéis, há mulheres que são usadas poderosamente por Deus. Mulheres que são instrumento vivo na mão do Senhor. Mulheres que são instrumentos poderosos, usados de uma forma magnífica pelo Senhor. E aí, como fica? O Espírito Santo relevou, fez vista grossa? Não, amados. Nós é que entendemos a situação de forma equivocada. E nós precisamos entender que a mulher é usada poderosamente por Deus em nossos dias, desde que elas queiram ser usadas, evidentemente. Desde que disponham-se, colocam-se como vasos abertos para serem cheios com poder, com a glória, com a presença do Espírito Santo do Senhor. A partir desse momento, as mulheres serão usadas poderosamente no meio da igreja, porque o Senhor Deus nos diz que todos nós somos sacerdotes, sacerdócio. E o contexto de sacerdócio é aquele que acessa o Santo dos Santos. É aquele que acessa a presença do Todo-Poderoso. É aquele que tem acesso à presença do Senhor. Mas vamos ver, irmãos, na palavra do Senhor, alguns exemplos de atuação das mulheres na obra do Todo-Poderoso. Vejamos alguns exemplos. Número 1, serviram ao Senhor e à sua igreja. Veja, vamos abordar o Novo Testamento, alguns aspectos já da Nova Aliança. As mulheres serviram ao Senhor e à sua igreja. Lucas capítulo 1, versículos 30 até o 38. Nesse texto nós vemos o chamado de Maria. O chamado de Maria. Nos diz a palavra: então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse ao anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Pastora, mãe de Jesus. Se você olhar o peso, ser mãe de Jesus é infinitamente maior do que ser pastora. Ela permitiu que dentro do seu ser fosse gerado o nosso Salvador. E apenas para informação, mas por que Maria era virgem se era casada?
naqueles tempos, a cultura era totalmente adversa, totalmente diferente da nossa. Era comum que os pais casassem seus filhos ainda na infância ou na adolescência. Porém, só viveriam juntos a partir de uma determinada idade. Maria era casada com José, e isto aconteceu quando eles certamente ainda eram crianças e ou estavam na infância, ou quem sabe na adolescência. Porém, não conviviam juntos maritalmente. Eis o porquê que Maria era casada com José e era virgem. Eis o porquê. É interessante que aquele casamento era tão importante. Para que fosse desfeito, era necessário o chamado divórcio. Era preciso passar por um processo de divórcio. E nós vemos, irmãos, que Deus escolheu Maria e honrou essa mulher com a maior das honrarias, ser mãe humana do nosso Salvador Jesus Cristo. Ainda, Romanos capítulo 16, versículos 1 a 6. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Sencleia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícia da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Amém? Nós vemos, queridos, que essa irmã Febe, ela era reconhecida pelo apóstolo Paulo pelos seus serviços prestados à igreja. Era uma mulher atuante na obra do Senhor. Uma mulher que o Senhor levantou para ajudar aos seus servos. Filipenses capítulo 4, versículo 3. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Aleluias. Nesse texto, Paulo escreve à igreja de Filipos e diz: peço que ajude essas duas irmãs, pois junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Foram pregadoras do evangelho. Foram pessoas que ajudaram a obra, que participaram ativamente da obra. Ativamente da obra. Amém? Um texto do Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 4, versículos 9 e 10. Por que 2 Reis e não 2 Reis, como falamos no Novo Testamento? Segundo livro de Reis. No Novo Testamento, trata-se de cartas, epístolas. 2 Reis, capítulo 4, versículos 9 a 10. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Nós vemos que essa mulher, ela teve influência sobre seu esposo. E ela pediu que seu esposo construísse uma casa para o profeta, um lugar para que o profeta ficasse, um quarto reservado para ele. E assim foi atendido para a honra e para a glória do Senhor. E também Mateus capítulo 26, versículos 12 e 13. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Amém? O texto refere-se a quem? Maria Madalena. Amém, diácono? O texto refere-se a Maria Madalena. Essa mulher ficou na história e é interessante que ela tem uma fama um tanto quanto ruim. Uma fama um tanto quanto ruim. Mas ela ficou marcada na história como aquela que ungiu os pés de Cristo Jesus. Teve acesso a Cristo. Tocou em Cristo e Cristo a honrou.
E nós vemos aqui exemplos de mulheres que serviram ao Senhor, que serviram à igreja do Todo-Poderoso. Nós vemos a importância destas na obra. Amém? E nós não podemos nos deixar levar pelos pregadores dos últimos tempos, que querem apenas mostrar os seus dogmas, mas não querem trazer a luz da palavra de Deus. Precisamos buscar o discernimento. É por isso que, quando lermos a Bíblia, necessário é orarmos e pedirmos a direção do Espírito Santo, para que Ele revele a sua palavra a nós. E ainda, conhecer não só a palavra, mas o contexto da palavra. Isso é importante. Isso é importante, principalmente quando nós estamos defendendo teorias e ou teses. Teorias e ou teses. Necessário é conhecer toda a palavra, bem como todo o seu contexto, toda a sua realidade, tudo aquilo que envolvia a igreja naquele tempo. Caso contrário, nós não vamos entender. Porém, a salvação é de forma simples. É só aceitar Jesus, arrependido, confessar o teu pecado e o Senhor te salva. Esta é simples. Não tem segredos, não tem nada que você precise estudar muito. Apenas aceitar Jesus Cristo. Mas alguns aspectos da nossa fé em Cristo Jesus, no decorrer da história, se nós quisermos defendê-los, temos que conhecer um pouco mais profundamente. Amém? Número 2, profetizas. Hoje em nossas igrejas há muitas profetisas por aí. Profetisas virou ofício na igreja. Você é o quê? Eu sou profetisa. Mas é profetisa, mas não pode ser pastora. Interessante isso. Mas você precisa entender que em tese, vou colocar em tese porque tem muito falso profeta em nossos últimos tempos. Em tese, a profetisa tem que ter uma ligação direta, íntima, Deus com ela. Ligação direta, Deus com ela. Ela recebe de Deus e passa à igreja. Amém? O pastor, ele ministra a palavra, ensina a igreja. Esse é o contexto de pastor. Essa é a realidade de pastor em nossos dias. É aquele que ensina a igreja, que cuida da igreja. No entanto, nós vemos que a profetisa, ela, à luz da palavra, recebe de Deus e tem a incumbência de levar essa mensagem a quem de direito. E nós vemos alguns exemplos de profetisas. Miriam, Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Olha só o que está escrito. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão. Só essa parte nos interessa. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão. Débora, Juízes, capítulo 4, versículo 4. Débora, mulher de Lapidote, era profetiza. Ulda, segundo Reis, capítulo 22, versículo 14. Então os sacerdotes foram ter com a profetisa Ulda. Quem foi até a profetisa? Os sacerdotes. Estes representavam o Senhor na terra. Eles eram os representantes, haja vista que naqueles tempos o Espírito Santo não era dado a todos como nós hoje os temos. Somos hoje templo do Espírito Santo de Deus. Naqueles dias não era dessa forma. Os profetas recebiam e levavam a mensagem de Deus aos reis, até mesmo ao sacerdócio, e esses representavam Deus na terra. E Ulda foi usada para que levasse até o sacerdócio a palavra de Deus. Noadia ou Noadia. Neemias capítulo 6, versículo 14. Profetiza Noadia e dos mais profetas. Profetiza Noadia. Ressaltando o que? Não sei se a pronúncia correta é Noadia ou Noadia. Ana, Lucas capítulo 2, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana. Filhas de Filipe, já no Novo Testamento, Atos capítulo 21, versículo 9. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Amém? Nós vemos, amados, que à luz da palavra do Senhor, à luz da Bíblia, as profetisas,
era uma verdade. Amém? O sacerdócio feminino se mostrava, através dessas que foram usadas para de uma forma ou outra beneficiar o reino dos céus. Ainda, o sacerdócio feminino se mostra como profetisas. Número 3, juíza instituída por Deus em Israel. Irmãos, algo interessante, que muitas vezes passa desapercebido ao nosso entendimento. Nós vivemos num país que tem uma forma de governo totalmente diferente da forma de governo que nós encontramos em Israel. E nós muitas vezes não conseguimos compreender a ação de alguns reis, porque nós estamos acostumados com a nossa forma de governo. Mas vale ressaltar que Israel era uma nação teocrática. A teocracia era a forma de governo. Teocracia, irmãos, é o governo de Deus para o homem de forma direta. Por isso que os reis eram levantados pelos profetas e ungidos pelos sacerdotes. E os reis tinham, irmãos, eles tinham em Israel um poder muito grande, espiritualmente falando, religiosamente falando. Eles representavam a vontade do Senhor. Israel era uma forma de governo totalmente diferente da nossa. E era muito importante essa forma de governo. E nós vemos que Débora, ela foi uma juíza em Israel. Era um cargo muito relevante, haja vista que ali não era a pessoa ser ou não famosa, ser ou não bonita, ser ou não influente, mas dirigida por Deus, guiada por Deus, levantada por Deus. E Débora, ela foi levantada pelo Senhor. Juízes capítulo 4, versículo 4. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Amém? Nós vemos aqui o sacerdócio feminino também sendo usado no Estado. Número 4, obreiras. Priscila, Atos capítulo 18, versículo 26. Apolo começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido Áquila o ouviram falar, e então o levaram para a casa deles, e lhes explicaram melhor o caminho de Deus. Amém? Essa Priscila, ela era uma obreira na obra do Senhor. Junto com seu esposo, elas ensinaram a Apolo como andar no caminho do Senhor, como melhor servir ao Todo-Poderoso. Mais à frente nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: mando saudações a Priscila e a seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Romanos capítulo 16, versículo 3. Se nós observarmos um pouco atentamente, nós vamos concluir que Paulo não estava falando coisa por coisa, já que numa parte das suas cartas ele dizia que a mulher deveria ficar calada na igreja. E ainda, que ele não permitia que elas falassem. E nesse texto vemos que ele diz que Priscila e Áquila eram seus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eis o porquê que eu falei que nós temos que levar em conta a cultura, o meio onde eles estavam. O meio, queridos. Nesse aspecto, Priscila e Áquila, eles eram úteis ao reino, porque estavam voltados para a obra, mas uma obra voltada para os apóstolos que estavam sendo enviados. Eles não estavam na linha de frente. Esses eram obreiros, e Priscila era uma obreira na obra do Senhor. Número 5, diaconisa. Febe, Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Amém? A palavra é clara. Febe, ela era diaconisa na igreja de Cencreia. Ela exercia o sacerdócio do diaconato. Da mesma forma que muitas igrejas hoje não aceitam pastoras, também não aceitam diaconisas.
Mas a Bíblia diz que Febe era diaconisa. Por que não aceitar? Por que não aceitar? Amém? Número 6. Evangelistas. Evangelistas. João capítulo 4, versículos 27 até o 29. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Trata-se daquela mulher adúltera que Jesus encontrou próxima ao tanque. E após ela reconhecer o poder do Senhor, ela foi à sua cidade e ali ela falou de Cristo Jesus. E venham ver, venham ver Jesus. Ela levou a mensagem de Cristo Jesus, ela levou as pessoas a querer, ela levou as pessoas à presença do Senhor Jesus, para que da mesma forma que ela conheceu a Cristo, eles também pudessem conhecer. E é um exemplo para nós, porque nós falamos que conhecemos a Cristo Jesus, estávamos sentados também como adúlteros, lá perto do tanque, lá próximo ao tanque. Por que adúlteros? Nós adulterávamos com outros deuses. Éramos geração adúltera. E o Senhor nos encontrou ali e nos deu a água da vida. Essa mulher teve uma atitude interessante. Ela reconheceu o poder, a glória do Messias, e ela foi até a sua cidade e falou a todos que estavam ao seu alcance: venham conhecer a Jesus, venham conhecer a Cristo. Temos feito isso? Temos chamado as pessoas para conhecerem a Cristo Jesus? Nosso dever, não só as mulheres, todos, de chamar as pessoas para que venham conhecer a Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 3. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Ou seja, essas companheiras de Clemente, elas eram evangelistas. E o texto diz: espalhar o Evangelho. Elas foram úteis de forma direta na obra do Senhor. E o apóstolo Paulo pede àqueles de Filipos para que as ajudasse, porque elas foram úteis no falar, no testemunhar, no levar a palavra do Senhor às pessoas. Irmãos, nós somos sacerdócio. Irmãs, vocês são sacerdócio do Senhor. Tenho isso em mente. E aspire pelo episcopado. Aspire por servir na casa do Senhor. Aspire por ser pregadoras, missionárias, diaconisas, por serem evangelistas, por serem úteis no reino dos céus. Amém? Número 7. Pregando aos judeus no templo. Ana. Lucas capítulo 2, versículos 37 e 38. E que era viúva de 84 anos. 84 anos hoje é uma pessoa bem vivida, muito bem vivida. Agora imagine isso há 2000 anos atrás, em que as coisas eram tão difíceis. Já era uma senhora muito bem vivida, bem velhinha mesmo. Mas mesmo com 84 anos, diz a palavra, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aleluias! Glórias ao nome santo de Deus. Aleluias! Ana, 84 anos, ali no templo, testemunhava do poder, falava do amor,
mostrava aos judeus a necessidade de reconhecerem a soberania de Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias. E nós precisamos entender, queridos, que nossa missão também é pregar o Evangelho a todos, a todos, a todos. Número 8. Presente na primeira reunião de oração. Quem estava presente? As mulheres. Estava ali com os apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 14. Eles, os apóstolos, sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres. Para orar com quem? Com as mulheres. A mãe de Jesus e os irmãos dele. Amém. Esse texto fala dos irmãos de Jesus. Alguns dizem que irmãos de Jesus eram, na verdade, primos. A raiz da palavra irmão refere-se a irmão de sangue. Jesus tinha diversos irmãos de sangue que não aceitavam a sua mensagem até a sua morte e ressurreição. Depois disso, creram em Cristo como Senhor, como Salvador e serviram na obra. Amém? Essa reunião, queridos, era para a escolha de Matias. Judas havia traído a Cristo, havia suicidado, e os apóstolos reuniram-se para escolher um para substituir a Judas. E esse escolhido foi Matias. Mas o interessante, amados, é que os apóstolos estavam errados, por incrível que pareça. O interessante é que eles estavam errados. Primeiro, eles escolheram errados. Matias, um apóstolo anônimo. Você tem essa referência a respeito dele e ele some. Mas quem ocupou o lugar de Judas? De fato, quem ocupou o lugar de Judas foi o apóstolo Paulo. Ele diz: eu, apóstolo fora de tempo. Se nós observarmos a palavra um pouco, Paulo não poderia ser apóstolo. Porque em tese, o apostolado tinha fechado nos 12. Mas o Senhor levantou a Paulo para ser apóstolo. Amém? E ele foi usado poderosamente por Deus. Usado de uma forma magnífica, extraordinária. Hoje nós nos deparamos com algumas situações interessantes. As pessoas dizem, autotitulado apóstolo. Refere-se a esses que estão aí, que levam hoje o nome de apóstolo, e geralmente dizem, o auto-intitulado apóstolo. Se formos observar assim, irmãos, nós temos que estender para auto-intitulado pastor, auto-intitulado presbítero, e vai por aí. Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, nós não encontramos o primeiro pastor. E se não há o primeiro pastor, quem foi que ungiu o segundo? Quem ungiu o terceiro? E depois do lapso de tempo, até a reforma, como é que ficou isso? Depois que veio a reforma, que recomeçou toda essa hierarquia, pastor, diácono, presbítero, algumas igrejas, outras nem aceitam isso. Irmãos, eu quero falar para vocês o seguinte: quem ungiu o apóstolo Paulo, quem chamou e comissionou foi Deus. E hoje é Deus que chama e comissiona o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro bispo, o verdadeiro pastor. Tem que ser verdadeiro na presença do Senhor. Porque, amados, o fato de alguém impor as mãos sobre a cabeça de alguém não quer dizer muita coisa. Mas é necessário que o Espírito Santo repouse sobre a cabeça de alguém. Aí sim, aí tem o poder, com mão de homem ou sem mão de homem. O apóstolo Paulo não teve ninguém que impôs a mão sobre a sua cabeça, a não ser Ananias, mas aí foi diferente. Orou por ele, mas não o comissionou como apóstolo. Não falou, olha, a partir de hoje tu és apóstolo. Mas o Senhor falou para ele. E o Senhor testificou ao seu coração, e ele foi, e ele mostrou o poder como o Senhor o usou. Número 9. Pastor é um dom, não é ofício. Pastor não é profissão.
pastor é dom. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? Se nós olharmos o primeiro como mais importante e o último como menos importante, nós vamos passar por apóstolos, profetas, depois os evangelistas, e ainda vem os pastores e depois os mestres. Se houvesse uma hierarquia, um grau nisso aí, pastores e mestres seriam os últimos, o de menor importância. Evidentemente que isso não se aplica, porque o texto está falando que é o Espírito Santo que chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É dom de Deus. É uma dádiva de Deus aos seus fiéis. Amém? E o texto mostra de forma clara que é dádiva de Deus. Como nós vemos, havia profetisas, evangelistas. Também pode haver pastoras, mestras e apóstolas. Esta é muito pouco usual em nossos dias, mas não vem muito ao caso. Amém? A palavra de Deus mostra que não é ofício, é dom, é chamado, é comissão do Senhor. Portanto, querido, quando nós olhamos na palavra de Deus, vamos ver que o sacerdócio feminino é uma verdade desde os tempos de Israel. O apóstolo Paulo teve problemas porque ele pregava aos pagãos. Levava a palavra de Deus a uma cultura que não aceitava a mulher na frente. E ele precisava cuidar disso, para que houvesse credibilidade na mensagem. Mas, quando a palavra já estava instituída, quando a palavra já estava alicerçada, nós vemos que algumas mulheres já foram levantadas, mesmo no meio dos gentios, para serem úteis ao reino dos céus. Fica claro, irmãos, que nós precisamos entender que o Senhor pode levantar mulheres, mesmo que alguns pastores famosos ou teólogos famosos digam que não, mas como teólogo que sou, eu digo que sim. Amém? Porque a palavra de Deus nos dá essa base, nos dá essa fundamentação, e nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Porque se nós não tivermos cuidado, não observarmos a luz da palavra de Deus, há muitas teses teológicas e ou dogmas eclesiais que fazem muito sentido hoje em nossos dias, porém não cabe dentro da igreja chamada cristã, não cabe dentro da nova aliança, mas estão em evidência em todo o Antigo Testamento. Deveríamos praticar, porque faz sentido. As restrições determinadas por algumas igrejas às atividades das mulheres como líderes são frutos de entendimento humano. E eu quero afirmar isso. Fruto de entendimento humano, da teologia humana. O que Deus quer para a sua igreja verdadeiramente são homens, mulheres, santas, puras, cheias do poder do Espírito Santo. E isso não depende do sexo, mas do coração rendido, dobrado aos pés de Cristo Jesus. Amém? Verdadeiramente, nós não encontramos no Novo Testamento a palavra pastora. Não encontramos. Bispa, também não tem. Apóstola, também não. Presbítera, também não. Mas tem diaconisa. Amém? Mas isso não quer dizer que o Senhor não pode mover na sua igreja e usar a mulher de uma forma poderosa, e eu tenho visto mulheres sendo usadas de uma forma poderosa. A minha pastora, a pastora Tenilza, é um exemplo disso, porque Deus tem usado essa mulher, e se não fosse segundo o mover do Espírito Santo de Deus, mas movida por um espírito de engano, o poder não se manifestaria. Não se manifestaria. Levantar-se-ia um profeta dentro da igreja e mandaria a mulher calar-se. O Senhor tem esse poder, mas isso não acontece. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não vive como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês.
Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Oh, glórias! Não olhemos com esses olhos, mas com os olhos do Espírito. Amém? Antes de tomarmos alguma decisão ou algum tipo de conclusão, necessário conhecer tudo. Não apenas a ponta do iceberg, mas conhecermos a parte que está submersa também. Amém? É preciso conhecer toda a palavra na sua profundidade, para emitirmos opinião, para falarmos e fazermos algum tipo de afirmação. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, porque muitos pregadores estão por aí, pregadores famosos, igrejas gigantes, que pregam heresias dia após dia. As mensagens são heréticas, mas são pastores famosos, são pastores reconhecidos, são igrejas gigantescas, são igrejas riquíssimas, mas a mensagem é heresia pura. E assim ou é. É dessa forma, é o tempo do fim, e a Bíblia já fala a respeito disso. E diz ainda que, nos últimos tempos, o falso profeta pregaria uma mensagem que, se possível, enganaria quem? Os eleitos, os escolhidos, aqueles que amam a Cristo Jesus. Irmãos, ninguém vai pregar uma doutrina totalmente fora da verdade bíblica, sem primeiro fazer uma base que seja aceitável àqueles que conhecem a palavra. Faz uma base legal, mostra algo e vai inserindo aos poucos, no conta-gota, aquilo que é veneno, aquilo que é mal, e vai enfraquecendo a pessoa, e vai plantando dentro do coração da pessoa entendimento errado, e esta distanciam-se do Senhor. É assim que o diabo faz, é desta forma. Não estamos mais no tempo do rifle na cabeça, da forca no pescoço, da lâmina no pescoço. Não estamos nesse tempo. Nós estamos no tempo do veneno que vem aos poucos e vai degradando a fé das pessoas, com confusão, com princípios equivocados, com entendimentos errados. E se a pessoa não abrir os olhos, afasta-se do Todo-Poderoso. Vigiemos, é preciso vigiar. A Igreja Missão Vivos aceita o sacerdócio feminino. Nós entendemos que é bíblico, que há uma fundamentação bíblica para isso. E nós aceitamos todo o sacerdócio feminino. E nós as temos nesse lugar. E temos visto o mover de Deus de uma forma grandiosa. A nossa ideia é aceitar a palavra de Deus num todo. Pode ter diaconisa, mas não pode ter presbítero. Pode ter pastor, mas não pode ter apóstolo. Pode ter apóstolo, mas não pode ter mestre. Pode ter evangelista, mas não pode ter profetas. Pode ter profeta, mas não pode ter profetisas. Efésios capítulo 4, versículo 11, é a confusão de hoje em dia. Se você observar bem, quase todas as igrejas tropeçam numa dessas recomendações. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Muitas delas aceitam um ou dois desses, os demais descartam. Mas não está na Bíblia? Não está aqui? Por que descartar? Não diz que é dom de Deus? Não diz que é o Senhor que concedeu uns para isso, uns para aquilo? Por que descartar? Esse é o entendimento humano que entra dentro da instituição religiosa. É onde nascem os dogmas eclesiais, as doutrinas eclesiais. Aquelas que diz, pode, não pode, deve, não deve. Mas a Bíblia diz que deve. E este é o ponto final. Amém? É nisso que nós cremos, na palavra do Senhor. E que nós possamos entender, irmãos, que as mulheres são usadas poderosamente por Deus, desde que se coloquem para isso, cantando, ministrando, exercendo as mais diversas funções dentro da obra. E elas são muito bem-vindas para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Nós precisamos entender que a obra do Senhor é movida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. E queremos, ó Deus, que ela sirva como discernimento, como instrução àqueles, Pai,
que leem a palavra, que tu possas usar esta palavra como revelação, Senhor Jesus. Porque nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua revelação, nós cremos no teu ensino, nós cremos nessa verdade, Senhor Jesus. E que tu venha estar conosco, Pai, dando-nos entendimento para que possamos entender que tu usas as mulheres na tua obra, como usou no passado, usa-as hoje de uma forma poderosa, intensa, maravilhosa. Oh Deus, trabalha o coração de cada uma das tuas servas, trabalha também os teus servos, meu Deus, para que possam entender que tu amas cada um de nós de forma igual. Oh Senhor Jesus, nós te louvamos, porque tu não olhas para o sexo, mas tu olha para a alma, e tu usa o ser humano como instrumento, Senhor Jesus. A ti, portanto, seja toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Aleluias. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe os queridos de uma forma poderosa. Vivos, o nosso Deus. Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 669.